E nós convidamos o advogado criminalista Ricardo Souza, que é para a gente saber mais sobre o que pode acontecer daqui para frente nesse processo todo. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez aqui no Tempo News. E eu quero te perguntar, as determinações do Supremo marcam talvez aí uma nova fase desse processo todo, quer dizer, a partir de agora mudou de patamar aí o fato de Bolsonaro ser réu, possibilidade de ir para a cadeia. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Cija. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. André, você vai se recordar, mais ou menos há um mês atrás, pouco mais de um mês, nós tratamos aqui exatamente. E do nosso entrevistado, advogado criminalista Ricardo Souza, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor toda essa situação que agora está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que além de réu num processo em que é investigado por 5 crimes graves, há a possibilidade de pegar até 40 anos de prisão. Hoje foi alvo de uma ação da Polícia Federal que fez ali uma busca e apreensão na casa dele, apreendeu o celular, também apreendeu pendrive, apreendeu dinheiro, dólar, reais. Ele que deu uma entrevista logo em seguida, falou que está sendo perseguido, falou que não tem como ele ter tido um golpe, afinal de contas não se daria um golpe sem militar. Exatamente nesse ponto que chama muita atenção, e daqui a pouco, quando a gente restabelecer a comunicação aqui com o nosso entrevistado, quero perguntar para ele. Já estava ali. Olha, voltamos aí, doutor. Eu acho que dá para a gente seguir. O senhor falava que há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, o senhor falava, nós falávamos de um assunto semelhante aqui e já ventilava essa possibilidade, né? Exatamente, André. A gente estava conversando do exato momento em que se iniciou essa discussão, que foi quando o Bolsonaro foi chamado a prestar depoimento na Polícia Federal, exatamente em razão das notícias, né, relacionadas à intervenção ou atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tentando buscar medidas, né, restritivas em função à época da pessoa física do ministro Alexandre de Moraes, né? E aquele momento, a gente até achou que interessante, nós tratamos aqui na nossa conversa, que o próprio ex-presidente confessou em depoimento que repassou ao seu filho 2 milhões de reais para que ele pudesse permanecer nos Estados Unidos. Ou seja, ele estava confirmando que quem estava bancando o Eduardo Bolsonaro, que além de ser seu filho, é um deputado federal, né, mesmo que esteja em licença, nos Estados Unidos atuando contra as autoridades que estavam julgando o processo. Então, naquele momento ali, você vai se recordar, eu fiz uma analogia que era o seguinte, né, a do pênalti cavado. Por quê? O que posso dizer com você com toda certeza? Qualquer outro cidadão brasileiro na mesma situação, numa hora dessa, já estaria preso. O ex-presidente ele fez referência hoje a um termo que repercutiu muito. Ele falou que era uma humilhação suprema a condição dele, né, de ter que colocar tornozeleira, de ter que ser submetido a essas medidas cautelares, mas na verdade a leitura dele não se sustenta pelo seguinte: o artigo 319 do Código de Processo Penal ele traz essas medidas alternativas como alternativas exatamente à prisão preventiva. Não fosse ele um ex-presidente da República, com o poder político que ainda tem, com a capacidade de votos que ainda tem, certamente ele já estaria preso. E não agora. Na verdade, como eu disse, nós comentamos aqui algumas semanas atrás, desde aquele momento quando essa situação ficou estampada, já haviam os requisitos, os motivos para tanto. Por quê? Uma das causas que justifica a prisão preventiva é a garantia da instrução processual. Na medida em que você tem uma atuação reiterada do réu ou de terceiros em favor do réu, tentando atrapalhar, tentando ameaçar aquelas autoridades que são responsáveis pelo próprio julgamento, você já tem a própria instrução processual em risco. Então, na verdade, essas medidas todas,
elas são um benefício que o réu tem como alternativa à prisão preventiva. Agora, Ricardo, pensando aí nas restrições, por exemplo, né, que o ex-presidente precisa estar em casa antes das 7 da noite, precisa permanecer em casa ali no período da madrugada até às 6 da manhã, restrição que vale inclusive para os finais de semana, enfim. Existe alguma brecha, alguma possibilidade de, por exemplo, a defesa tentar uma flexibilização dessas medidas restritivas e ter algum aceno positivo, ou na sua avaliação, né, nesse ponto que está, essas medidas, ainda que sejam alvo de algum tipo de questionamento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas vão, de fato, acabar sendo mantidas aí pelo STF? Oi, Larissa. Larissa, o pedido de revisão dessas medidas cautelares, ele faz parte da ampla defesa da parte, do réu. Então, a qualquer momento, isso é um direito do réu, né, de quem está sendo julgado, investigado, pedir que seja revista essa condição. Desde a tornozeleira até mesmo essas medidas restritivas do direito de ir e vir, né, como, por exemplo, a restrição de horário. Ele não vai poder se ausentar da residência entre as 7 horas da noite e as 7 horas da manhã, não vai poder se aproximar de embaixadas ou se reunir com embaixadores, os finais de semana também ficaram restritos. Caso os advogados dele, caso a defesa dele tragam fatos novos ao processo, a qualquer momento eles podem pedir revisão de quaisquer dessas medidas ou mesmo da totalidade delas. Isso é um direito constitucionalmente resguardado. Ô, Ricardo, eu mais cedo aqui estava até comentando, conversei com os colegas jornalistas aqui. Medida restritiva, tem que estar em casa às 7 da noite, né? Até às 7 da manhã. Não pode usar rede social, não pode falar com o filho, não pode falar com o embaixador. É quase que uma prisão domiciliar aí. Dá pra gente pensar nisso, porque assim, você tem que voltar para casa em determinado horário, tem que sair. Ele está praticamente preso, só que de forma domiciliar, ou não? Assim, é uma prisão domiciliar, como eu posso dizer, né, afrouxada, porque durante o dia ele pode se locomover, né? Mas é aquilo que eu estava dizendo, se nós analisarmos, por exemplo, o vice-candidato a presidente da chapa dele está preso. Está preso já há alguns meses e por muito menos. O general Braga Neto ele foi preso simplesmente por tentar contato, por insistir em fazer contato com outros réus. Ele já tinha uma medida cautelar no sentido de impedir isso e por conta disso ele está preso. Então, realmente, é muito semelhante à prisão domiciliar, né? No caso do ex-presidente Bolsonaro, talvez até muito mais do que não poder se ausentar em finais de semana durante a noite, eu acho que a medida cautelar que ele vai ter mais dificuldade para lidar com ela ou não acessar as redes sociais, porque é um dos braços de atuação política do ex-presidente, realmente, a atuação dele forte nas redes sociais. Então, essa restrição aí vai ter um peso considerável. Ricardo, os indícios apontados ali, né, pela Procuradoria-Geral da República e que acabaram resultando na decisão do ministro Alexandre de Moraes e também as medidas, né, adotadas hoje, determinadas hoje, elas de alguma os indícios e as medidas, né, de alguma forma interferem nas outras investigações, nas outras apurações que tem ali o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro no meio também? Existe algum tipo de, não sei, interferência, influência, alguma possível mudança de rumo? Como é que fica em relação às outras apurações? Eu entendo que tem bastante interferência, pelo seguinte, né? No momento da dosimetria da pena, sempre se parte das penas mínimas, mas a atuação de cada réu, por isso que nós temos penas mínimas e penas máximas, o grau de culpabilidade ou de reprobabilidade da ação do réu pode interferir no aumento dessas penas. Então, em que pese a ação da tentativa de golpe, ela já está em fase final, tudo isso que for apurado aqui nesse inquérito, né, acho que é 4559, tudo que for apurado aqui pode interferir sim naquele julgamento. E, assim, vocês até demonstraram isso agora há pouco pela Lara, lá de forma bem clara e evidente. Eu estou vendo muita confusão nesse sentido. Primeiro, tem muitas notícias no sentido de que ele teria sido preso que ele teria sofrido as medidas cautelares por tentativa de fuga. Não foi por tentativa de fuga.
foi por obstrução, tentativa de obstrução ao processo, entre outras coisas. E mais, essas determinações não foram na ação penal da tentativa do golpe. É um novo inquérito que foi aberto para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro, no qual o ex-presidente foi incluído. Então, em que pese se tratar de um procedimento à parte, um procedimento independente, sim, o que acontece aqui pode ter uma interferência, sobretudo nessa questão de dosimetria de pena. Aí a gente vai acompanhando, né, doutor, eu fico pensando aqui, Alexandre de Moraes, à medida, como você disse, né, não tem essa história, olha, não vamos prender ele agora, quer dizer, em outros casos, em outras situações, já estaria preso há muito tempo, como aconteceu lá com o ex-candidato a vice na chapa dele, que está preso até hoje, no caso do Bolsonaro, não. Agora, a sensação que dá é de que o ministro Alexandre de Moraes está dando corda, e o que está acontecendo nesse dar corda do Alexandre de Moraes, mas o ex-presidente Bolsonaro está se enforcando com essa corda, que é a liberdade nesse momento, porque quanto mais tempo livre ele fica, mais ele tem se entranhado em problemas, né? Um deles agora para o filho dele, que é o mais novo, a mais nova vítima do Bolsonaro, que agora pode ter até que ele vai provavelmente perder o mandato, ele nos Estados Unidos atacando a justiça brasileira da forma que está atacando, naturalmente isso não deve passar impune. Então, reafirmando aqui, pensando junto com o senhor, quanto mais corda tem sido dada a Bolsonaro, mais ele está se embolando, né? Exatamente, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem sido bastante estratégico e assim cuidadoso, né? Como eu disse aqui, há mais de um mês nós conversamos a respeito do início dessa discussão aqui, que foi quando o deputado Eduardo Bolsonaro começou com a atuação dele no exterior para tentar medidas restritivas. Então, de lá para cá não aconteceu nada. Naquela época, inclusive, o Bolsonaro confessou o que estava fazendo e mesmo assim não teve nenhuma medida restritiva. Devemos lembrar ainda que no ano passado, no carnaval do ano passado, salvo engano, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, o ex-presidente ele dormiu na embaixada da Hungria, sem qualquer justificativa. Também nenhuma medida foi tomada. E agora, mesmo com todos os requisitos para uma prisão preventiva, não foi decretada a prisão, apenas medidas alternativas. Então, assim, está se dizendo que está dobrando a aposta de um lado, dobrando a aposta de outro, eu entendo de forma diferente. Eu acho até bastante cauteloso o tribunal. Como eu já ressaltei, qualquer outro brasileiro, cidadão brasileiro, já estaria preso há muito tempo. E a prova disso é o candidato de vice da chapa dele. Agora, você fez uma observação, André, e essa é bem difícil de concluir. Será que o Bolsonaro está sendo vítima da atuação do Eduardo? Ou o contrário, o Eduardo está sendo vítima da atuação do Bolsonaro, né? Por quê? Com certeza, o deputado Eduardo Bolsonaro tem grande parcela de responsabilidade nessas medidas que foram tomadas agora. Porque, de um lado, o Bolsonaro nega a atuação com relação às decisões do presidente Donald Trump. De outro lado, o Eduardo Bolsonaro afirma que não, que ele que tem atuado nesse sentido mesmo. Ele estava essa semana ainda em Washington e a apuração da Polícia Federal ele identificou o seguinte, né? Por conversas de celular e e-mails e outras informações, eles tinham informação privilegiada. Então, a questão era quase que simultânea. Eles falavam uma coisa na rede social, o Donald Trump tomava uma medida dali. E parecia uma coisa realmente coordenada. Então, assim, eu não sei quem é vítima de quem nessa história aí, viu? O pai ou o filho. Agora, Ricardo, tem me chamado a atenção a quantidade de vezes que o ex-presidente Jair Bolsonaro está falando algo em público, né? Assim, a gente sabe que ele sempre falou muito, inclusive quando era presidente, fazia questão ali de falar todos os dias no chamado cercadinho do Palácio da Alvorada, para os apoiadores, para jornalistas. Continuou também dando muitas declarações públicas depois que deixou a presidência da República, mas mesmo com toda essa ofensiva, né, do Supremo Tribunal Federal e com essas diversas investigações,
a sensação que dá é que cada vez mais, quanto mais pressionam, igual hoje, né, teve toda essa imposição, determinação das medidas, da tornozeleira eletrônica, mais ele dá declarações públicas. Isso do ponto de vista, né, da defesa dele e para os trâmites dos processos, isso pode ser visto com bons olhos na sua avaliação, né, de advogado criminalista? Isso pode ser positivo, de alguma forma, para uma construção de estratégia de defesa, para possíveis desdobramentos das apurações? Pelo menos eu vejo a forma no sentido contrário, né? Eu me compadeço, na verdade, dos advogados, porque em muitos momentos são exatamente essas manifestações públicas que acabam complicando ainda mais a situação do ex-presidente. Então, assim, eu não vejo como essa luta, essa queda de braço poderia ajudar no julgamento dele, porque, na verdade, muito daquilo que sustenta a acusação, né, ou seja, de uma atuação sistematizada contra as instituições, de uma tentativa de minar por dentro os poderes das instituições dentro do país, que isso seria uma forma de tentar relativizar a questão não só da divisão entre os poderes, mas, sobretudo, o próprio Estado Democrático de Direito. Essas alegações deles são sempre nesse mesmo sentido, deslegitimando as instituições, deslegitimando as autoridades, deslegitimando o processo e os poderes. Então, eu, sinceramente, não vejo como isso poderia ajudar na defesa. Muito pelo contrário, me compadeço dos advogados que atuam na defesa dele. Você acha que a defesa, nesse momento, se perdeu, já não tem mais o que fazer, agora é discutir pena? Eu acho que não que ela tenha se perdido, né? Mas, assim, a questão é que o próprio presidente ele vai criando novas situações para que os advogados tenham que relativizar ou tenham que adaptar a tese de defesa. Porque a cada semana, a cada dia, vem uma situação diferente. Se a gente for parar para pensar de forma crítica, ontem o ex-presidente Bolsonaro estava dando uma entrevista coletiva onde ele estava afirmando de forma categórica que o Poder Judiciário brasileiro deveria se render à determinação do presidente americano. A gente precisa entender o seguinte, gente. Quando se fala em negociar com o governo americano, óbvio que tem que haver uma negociação. O problema é quando aquilo que é colocado na mesa de negociação é uma obrigação impossível. Qual é a determinação exigida pelo presidente americano Donald Trump? Que cesse imediatamente o processo em face do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso é simplesmente impossível de ser executado por parte do Poder Executivo. Nós temos um Estado democrático de direito que funciona plenamente baseado na divisão dos poderes. O governo federal nada pode fazer com relação ao processo que está em andamento. E é bom que seja assim. É bom que continue assim. Então, esse tipo de negociação ela parte do impossível, parte do absurdo. E na medida que o próprio réu investigado ele reforça que vamos chamar como na verdade está sendo feita uma chantagem por uma autoridade internacional, que ela seja sim colocada na mesa, né? O ex-presidente Bolsonaro até utilizou a seguinte expressão ontem, né? Ele falou assim, se o presidente Trump quer anistia para poder não aplicar as tarifas, qual o problema? Qual o problema que tem ele querer isso? É pedir demais? Ele colocou com esses termos. Então, assim, o que a defesa pode fazer em relação a uma afirmação dessa? Exatamente. Porque a acusação de hoje é tentativa de atrapalhar, de obstruir a investigação. É um fato notório, não tem como fugir disso. Doutor Ricardo Souza, advogado criminalista, muitíssimo obrigado por essa conversa aqui nessa sexta-feira à noite, aqui atender a gente prendendo sua cesta aí. Obrigadão, viu? André, não há de que não. É sempre um prazer conversar com vocês, viu? Larissa, Cígia também. Ótimo final de semana a todos aí e até a próxima. Sempre um prazer esse nosso bate-papo. Tá joia, um grande abraço, um ótimo final de semana.